No momento de crise, no momento de quaresma, no momento de energias tão conturbadas, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso relacionamento, a gente tem que tomar muito cuidado com brigas desnecessárias. E é verdade, né? Às vezes, algumas vezes, a gente fica um pouquinho mais irritado, a gente já está um pouquinho mais cansada, porque a energia está drenando, por causa de ataques energéticos, porque tá tudo conturbado, ainda mais agora com o que nós passamos. Então, todos nós estamos, né, vivenciando medos, conscientes, inconscientes. Então, quando a gente começa a manifestar um medo consciente, que sim, é um medo. Eu não quero ficar doente, não quero que ninguém da minha família fique doente, por exemplo. Como será o financeiro? O que vai acontecer? Então, quando a gente começa a manifestar esses medos, na verdade, conscientes, a gente começa a fazer ressonância em tudo aquilo que está ali inserido nos nossos chakras desta e de outras passagens, não é? E muitas vezes começam a gerar sentimentos, começam a gerar emoções um pouco mais conturbadas. E aí o que pode acontecer com duas pessoas na mesma casa, com duas pessoas no relacionamento, um marido, uma mulher, uma mãe com um filho e vice-versa? O que pode acontecer, não é? Quando a gente chega num limite assim do nosso cansaço, no limite emocional, é óbvio, sabe, que nós ficamos mais fragilizados e tudo que acontece assim, talvez, qualquer uma olhadinha um pouquinho mais complicada, qualquer olhada, né, assim, mais feinha que a gente receba, assim, do nosso parceiro ou da nossa parceira, né, na verdade, isso pode magoar bastante, então nós acabamos ficando muito sensíveis. Isso é muito importante, sabe, que a gente tenha um discernimento e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Como evitar brigas desnecessárias, como evitar mal entendido dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Olha só, quaresma, momento de energias conturbadas, não é o momento da gente descuidar da nossa energia, né? Porque às vezes, não, eu tô super bem, que ótimo. Se você está bem, então hoje é o dia de você intensificar ainda mais os mantras. Então hoje é o dia de você intensificar ainda mais os processos energéticos para você fortalecer ainda mais a sua energia, para você deixar a energia da sua casa ali assim, tipo, brilhando, super expandida, porque o trabalho energético é algo também que é gradativo. Conforme a gente vai fazendo, ele vai aumentando, ele vai potencializando. Quando a gente começa a mantrar, quando a gente começa a fazer as meditações, o que acontece? Nós temos muitos registros, né? E muitas vezes com interpretações negativas, com interpretações que causam medo, que causam angústia, não é? E conforme a gente vai mantrando, nós vamos ativando a energia dos nossos chakras e nós vamos abrindo essa possibilidade para que as curas sejam feitas. Então, nesse momento que a gente está bem, digamos assim, é a nossa chance que nós temos, não é, de potencializar todas essas energias e fazermos uma grande faxina, uma grande limpeza, não é, na nossa energia, nos nossos chakras, na nossa casa. Percebem? Então, nesse momento, principalmente, nós temos que adquirir essa maturidade, que sim, o que acontece energeticamente comigo, na minha casa, sim, é responsabilidade minha. O que a gente precisa entender é o seguinte: na nossa casa, na nossa família, muitas vezes a gente passa por momentos de mal entendidos, a gente passa em momentos, eu digo sempre que às vezes a pessoa que a gente mais ama, muitas vezes pode ser aquela pessoa que mais nos magoa. Por quê? É a pessoa que a gente mais convive, né? Pensem, né? Se você tem um marido, se você tem um namorado, se você tem um filho ali, gente, pelo amor, né? O que a gente vê de relacionamentos acabando por mal entendido, não por falta de amor, sabe? Não por falta de quererem ficar juntos, mas por mal entendidos, é muito grande, sabe? O que é uma pena, na verdade, sabe? Então, se nós estamos agora vivendo esse momento da quaresma e com todos esses desafios, ficando em casa principalmente, muitas pessoas estão trabalhando em home, sabe? E eu vou falar para vocês, algumas pessoas, se você tem um companheiro, uma companheira, um filho ou um pai que está trabalhando home, ele mudou a vida dele completamente. Tem pessoas que se adaptam muito bem em trabalhar em home, tem pessoas que não, tá?
Se você precisa ter essa sensibilidade, ok? Porque trabalhar em home para algumas pessoas, ela tá no céu, ela tá ótima, ela tá produtiva, ela tá encontrando tempo para tudo. Perceba como está o perfil dessa pessoa que está trabalhando home. Isso é muito importante. Nós precisamos, se nós queremos manter a harmonia na nossa casa, nós precisamos estar bem atentos nas pessoas. Então, primeira coisa, se alguém da sua casa mudou esse hábito, está trabalhando home, ou você mesmo está trabalhando, veja isso em você. Você está confortável, você está bem, você está ok. Se você está ok, se você está produtiva, que ótimo, você é uma pessoa que se adaptou, ou você gosta muito de estar home, tá? Agora, tem pessoas que com o passar do dia, elas passam a ficar não tão produtivas, porque na nossa casa tem distrações. Veja, no trabalho é um ambiente com uma energia toda voltada para o trabalho. Então, tudo ali está preparado. Então, você tem mesas, você tem iluminação, você tem ali, sei lá, o cafezinho ali, você tem aquele tempo para o seu almoço, você tem o papo com os amigos que estão na mesma energia. E, gente, isso influencia demais, tá bom? Aí você chega em casa, eu não sei onde você está improvisando. Tem gente que está fazendo, sei lá, tá trabalhando na mesa do jantar, talvez. Tem pessoas que têm um escritório em casa, que bom, que maravilha. Você tem o seu espaço também, você tem iluminação perfeita, você pode fechar a sua porta e você pode ficar trancadinha trabalhando, estudando, melhor dos mundos, cara. Mas olha só, de repente na sua família, vocês viraram agora tudo junto e misturado, sabe? De repente o pai e a mãe que trabalhavam fora estão trabalhando em casa. Que espaço que vocês estão tendo? E os filhos, de repente, que deveriam estar na escola, estão em casa. Gente, percebem o furdunço que isso pode dar? Então, se você está passando por isso, é muito importante que você tenha uma conversa adulta com seu parceiro, com a sua parceira, com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, sabe? Para deixar aquela pessoa que está trabalhando, naquele momento dela, naquele processo dela, muito confortável. Então, são coisas que nós estamos tendo que mudar no nosso dia a dia, né? Outra coisa, muitas pessoas como eu, nós temos rodinhas no pé, nós gostamos de estar na rua, é o lugar onde a gente, relaxa e tal, e, enfim, e volta melhor, né? Porque a gente viu gente, viu uma coisinha, viu outra, tal, e agora a gente não está podendo fazer isso. Percebem, tá? Então, essa é uma outra mudança. Então, a gente tem que entender, a gente tem que perceber se pra gente, como é que a gente pode lidar com isso da melhor forma e como também a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, Kátia, você tá falando que a gente tem que ajudar? Por exemplo, meu marido é sem noção, né? E eu que tenho que ajudar? Sim, nesse momento, sim, é você que tá aqui trabalhando desenvolvimento espiritual, generosidade, compaixão. Então, sim, é você. É você que vai fazer esse movimento. E tá tudo bem, e tá tudo certo você fazer esse movimento. É necessário que a gente faça esse movimento, sabe? É necessário. Se nós estamos falando, às vezes nós convivemos com pessoas muito difíceis e tudo bem, foi a nossa escolha. Nós gostamos de alguém, por quê? Por quê? Porque ela é legal, porque ela é maravilhosa, porque ela me ajuda, porque isso, porque aquilo. E nós amamos alguém apesar da chatice, apesar de ser sem noção, apesar disso, eu amo essa pessoa e eu escolhi estar com ela e eu escolhi estar vivendo com essa pessoa, sabe? E o que eu posso garantir para vocês é que nesse momento em que as energias estão sendo drenadas, se nós desestabilizarmos, mesmo que seja por um minutinho, a coisa pode ficar bastante complicada, sabe? Porque os ataques energéticos, eles vão acontecendo e vão deixando a gente cada vez mais irritado. Os ataques energéticos, quando acontecem, faz com que a gente vire o olhar, sabe, para aquele negativo das pessoas ao nosso redor, não é? Então tudo aquilo fica um pouquinho mais, assim, digamos assim, exaltado, um pouquinho mais expandido, não é? Então quando a gente vai com uma reação um pouquinho mais agressiva, aquilo pode virar uma bomba. Agora vocês imaginam essa bomba dentro da nossa casa, com um casal trabalhando juntos num espaço que antes eles não trabalhavam. Imagina ali o casal então com os seus filhos, talvez às vezes
vezes pequenos, que deveriam estar na escola. Gente, isso é muito, muito, muito estressante. Isso pode drenar a nossa energia. Nesse momento, eu digo assim, vamos cuidar, tá? O marido, ele não vai deixar de ser sem noção agora em um mês, cara. Mas, Kátia, ele podia colaborar, ele podia isso, ele podia aquilo. Podia, gente, podia. Tomara que ele faça, tá? Mas se ele não fizer agora, sabe assim, é muito importante que a gente tome essa responsabilidade pra gente. Por quê? E essa mágoa que pode ser gerado, esse sentimento que pode ser gerado, esse desentendimento que pode ser gerado agora, nesse momento de tensão, sabe? Pode desencadear processos tão negativos, tão dolorosos, que depois que acabar todo esse processo, nós estamos num casamento, continuamos com o casamento, porém afastados. Não é? Estressadíssimos, cansadíssimos, e as brigas tendem cada vez mais. Quem já entrou num processo, quem já teve um relacionamento de brigas, de discussões, a gente sabe, né, que cada vez a gente vai estendendo cada vez mais o elástico. Então, se hoje foi uma discussão num tom de voz assim, amanhã o tom de voz já é assim, depois já é assim, depois já ofendeu, depois já ofendeu e meio. A gente sabe que é assim. Então, uma vez que a gente gerou essa emoção negativa, uma vez que a pessoa viu o nosso companheiro, ou o nosso filho, ou o nosso pai, que de repente a gente tá com aquela gana de raiva, a partir daquele momento a gente vai automaticamente para um padrão digamos assim, de proteção ou de agressão, sabe? E aí o que acontece? Mesmo que eu fale para vocês A, né? Mesmo que a gente fale a outra pessoa provavelmente não vai entender isso, porque ela já está num modo de eu estou fechada porque você está falando, sabe? Você está me ofendendo, você está errada, então eu já estou fechada para o que você está me falando. E se você está hoje também, que nem no meu caso, com os meus pais, se você está cuidando de alguém, você tem essa responsabilidade também, você está sentindo esse peso maior. Mas eu vou te dar uma outra responsabilidade ainda, tá? Cuidar da energia da sua casa. Ok? Cuidar da energia de todos. É um cuidado que nós vamos começar a tomar agora, porque nós não queremos viver essa situação daqui a um mês. Perfeito? Eu quero que você faça essa reflexão de como está o movimento da sua casa hoje. Como você está em relação às pessoas que estão na sua casa. Como você está? Como é que você está? Você está mais calma? Você está mais nervosa? Você está bem de estar trabalhando de casa? Você não está bem de trabalhar em casa? E como está cada pessoa? Né? Tipo, meu pai, como é que está o meu relacionamento? Como é que estão os meus filhos? Como está cada uma dessas pessoas ao seu redor, ok?